Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo à sala. Nosso encontro semanal, nosso lugar de estudo da Palavra do Senhor, de meditação na Palavra do Senhor, que nós fazemos aqui junto com você todas as semanas, né, Larry? E hoje nós vamos aqui dar continuidade a essa carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, e temos visto aqui quantas coisas Paulo tem nos ensinado, né? Quantas coisas tem agregado à nossa vida e como a gente tem falado semana após semana aqui, como é muito atual essa palavra, como a gente pode olhar para o que Paulo está dizendo a essa igreja aqui, a esses irmãos aqui há tanto tempo atrás, e como ela fala muito conosco hoje, como ela nos ensina, nos exorta, né? Abre os nossos olhos para que a gente olhe para as situações do mundo atual em que vivemos de uma maneira diferente, mais atentos, né, Larry? É verdade, mais atentos a tudo aquilo que está acontecendo, né, Andressa? Isso mesmo. E nós terminamos o primeiro capítulo na semana passada ali, né? Vimos Paulo ensinando, falando novamente ali sobre a centralidade de Jesus e a igreja, né? Quem é o Jesus para a igreja, né? O que ele fez por nós, como todas as coisas são criadas nele, por ele, para ele. Nós vimos Paulo ali falar também da sua responsabilidade como ministro, da nossa responsabilidade como filhos de Deus, né? Paulo usa a expressão ali de levar homens perfeitos a Deus, né? Falamos que isso significava de nós estarmos sempre ensinando, né? De nós estarmos compartilhando aquilo que tem recebido do Senhor um com o outro, né? Como é importante a comunhão, o quanto Deus trabalha conosco na comunhão, o quanto essa comunhão faz com que a gente cresça e amadureça. Esse apresentar cada homem aprovado, perfeito diante do Senhor, não é alguém sem pecado, sem falhas, sem erros, mas é alguém que está amadurecendo diante do Senhor. Alguém que tem sido o seu caráter transformado, alguém que tem sido transformado a ser a semelhança de Jesus. E esse é o nosso papel na comunhão, um com o outro, né? A gente compartilhar virtudes, a gente compartilhar experiências, ensinar um ao outro, exortar muitas vezes um ao outro, né? Isso que Paulo está fazendo aqui, ele está ensinando e ele também está exortando, né? Então, quando nós aprendemos a palavra do Senhor, aquilo não tem que ficar restrito a nós, ou a nossa casa, ou a nossa igreja local ali, mas nós temos que levar essa palavra, que ensinar também a outras pessoas a como viver esse evangelho, como viver a plenitude do que Deus tem para nós. É isso que Paulo está fazendo aqui com essa igreja, que, como a gente viu, ele nem conhecia essas pessoas, ele nunca tinha estado ali nessa igreja com essas pessoas, né? Então, muitas vezes você tem a oportunidade também de fazer essas coisas, de falar do amor de Deus, de falar com o irmão, de ver uma situação que esteja acontecendo. Às vezes são pessoas que você nem tem um contato diário, mas que Deus possa, através do seu crescimento diante do Senhor, que Deus possa te usar para ministrar outras vidas, para ser bênção, para levar virtudes a outras pessoas. E o mais interessante, Andresa, que, como você falou já, né, ele não conhecia. Mas o interessante é que ele, como um filho de Deus, né, ele se propõe ali a escrever uma carta, a mostrar a eles, né, porque ele conhecia aquele que pregava lá nessa igreja, né, ele conhecia o pastor deles, né. Então, ele se propõe ali a ajudar essas pessoas, né? E ajudar de que forma? Preso, ele estava preso, quer dizer, ele não tinha como ir lá, né? Às vezes a gente cria tantas dificuldades para levar a palavra de Deus para as outras pessoas, né? Para levar uma solução, ou uma ajuda, ou um abraço, né? Uma palavra, né? Para as pessoas, e a gente põe tantos empecilhos. Eu não tenho tempo, eu tenho que buscar filho na escola, eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que fazer almoço. Gente, ele estava numa prisão, né?
estava numa prisão e lá ele pegou, o que ele fez? Ele sentou, se organizou, eu vou escrever para essa gente, né? Eu tenho certeza que se fosse na nossa época ele pegaria o celular e ligaria para eles, né? Mandava um WhatsApp. Ele mandava um WhatsApp, ele Esse era o iria. meio que ele tinha ali, né? Então, isso eu acho que é um dos princípios, sabe, que nós temos que ter, sabe? Sempre. Quando nós ouvimos falar, mesmo daqueles que nós não conhecemos, que estão enfrentando problemas, que então estão passando por situações difíceis, né? Ou que estão se desviando do caminho da fé, nós temos que estar dispostos, como ele fez, né? De uma forma ou de outra, enviarmos aquilo que nós conhecemos sobre a palavra, se assim, que assim Ser seja, luz, né? Ser luz para essas pessoas. Essa é a grande verdade. Vamos lá então, dona Então Andresa? vamos lá. Agora aqui nesse capítulo 2, Paulo vai começar a tratar e a falar aqui com a igreja do Colossos e conosco como a igreja ela tem sofrido ataques. A igreja verdadeira, a igreja de Cristo, todo aquele que recebe ao Senhor, né, que é filho, que se torna parte da igreja de Cristo, ele entende que a nossa vida ela é sim uma batalha, né? São tantas coisas querendo infiltrar, são tantas coisas querendo minar nossa fé, né? Não há como nós negarmos que esse caminho, muitas vezes, ele é muito estreito, ele é muito difícil, mas ele é também um caminho de certeza, porque a nossa esperança está no Senhor, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livre, nós sabemos para onde vamos. Então, por mais dificultoso que seja, muitas vezes, o caminho da igreja do Senhor, ele é um caminho vitorioso, é um caminho que leva à vitória, né? Aquilo que Jesus já nos deu lá na cruz. Então, a nossa chegada é certa, e é isso que Paulo vai estar falando aqui no início desse capítulo 2. Eu vou ler então, Larry? Sim. E aí você vai comentando. Vou ler os versos de 1 a 3, tá? Então pegue você aí conosco a sua Bíblia, o seu caderninho de anotações, marque ali na sua Bíblia, palavras que às vezes você não conhece, ou que tem alguma dificuldade de entender, anote, tenha esse interesse de se aprofundar, de saber o que Deus quer que você saiba através dessas palavras aqui do apóstolo Paulo. Vamos lá então, capítulo 2, verso 1. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Olha aqui, né? Então Paulo está falando aqui que é uma batalha, né? Paulo está dizendo que ele trava uma batalha de oração, uma batalha de ensino, uma batalha de exortação. Isso que a gente estava falando no início, né? Como a gente tem que viver dessa maneira. A gente tem que saber que nós estamos em uma batalha. Todo filho de Deus que formamos essa igreja, temos que estar preparados para isso. Temos que estar prontos para isso, né? E Paulo vai nos ensinar aqui como que a gente deve fazer isso, clamando, ensinando, exortando, vivendo aquilo que o Evangelho nos ensina, né? É aquilo que ele falou lá no último verso do capítulo 1, o apresentar cada homem perfeito diante do Senhor, como nós estávamos dizendo. E aqui Paulo vai nos ensinar as nossas armas contra os ataques, né? Que armas nós, como filhos de Deus, temos para isso. E é isso que Paulo vai mostrar aqui, né? E ele fala, né, Andressa? Pois quero que saibas que grande luta tenho por vós, né? E pelos que estão em Laodiceia. Olha só, como é legal, né, assim, a forma dele falar. Ele está mostrando, olha, tô vendo aqui as lutas e tudo mais de vocês, tudo mais tal, mas os irmãos de vocês em Laodiceia, que está aí perto, inclusive, eles também passam por isso, né? Porque muitas vezes a forma que a gente fala, as pessoas até acham, mas você não passa por essa luta, mas você não tem esse tipo de luta. Gente, a gente tem luta como todo mundo tem. Assim como aqui sabe? Paulo está falando com a igreja de Colossenses, e agora ele menciona aqui a de Laodiceia, ele está falando de todo nós. Exatamente. Então ele está mostrando, para eles, está mostrando que os vizinhos deles lá têm o mesmo problema, né? E vocês não me conhecem, mas os vizinhos até de vocês, porque ele conhecia, né? Me conhecem, sabe? Então, eu tô lutando por vocês, eu tô orando por vocês, né?
Olha só como que é interessante a forma que ele começa, né, a falar para o povo, para que as pessoas possam entender que ele realmente é um servo do Senhor, né? Então, eu achei assim, e ele vai, na sequência ele mostra, olha, eu quero que vocês conheçam a plenitude. Eu quero que vocês conheçam a convicção do entendimento. Exatamente. Né? A gente ter essa certeza. Essa certeza. Eu quero que vocês conheçam isso. Mas agora lê o versículo 3, Andressa. Vou ler o 3 aqui de novo. Olha só como que é interessante, que você chegou até o 2, né? Tá. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha só, ele mostra para eles, né, que ele quer falar sobre o conhecimento de Cristo e que está mostrando que está escondido. Claro que os tesouros escondidos aqui da sabedoria, da ciência, que está na minha tradução, eles são conhecimentos que ele é revelado para nós, né? Isso é muito interessante a gente entender, né? Esse tipo de conhecimento, Andressa, eu acho assim fantástico, porque essa simples frase, esse terceiro versículo aí, para mim, falando sobre a sabedoria e a ciência, já fala assim por muitos e muitos tempos, né? Porque o que você conhece, o que você consegue, o que você aprende com tudo isso, né? Eu estava vendo aqui, Andressa, a Bíblia, na verdade, ela tem todas as respostas para nós. Sim. Isso, ponto pacífico, né? E ele fala, que o Paulo fala, ó, tá tudo escondido lá, a sabedoria e a ciência está escondida. Está escondida, são tesouros que estão escondidos, são tesouros, ele fala, que estão escondidos aqui. Em Cristo. Exatamente, estão escondidos em Cristo. E nós temos que aprender. A Bíblia, gente, a Bíblia fala sobre filhos, a Bíblia fala sobre pais, a Bíblia fala sobre doenças, sobre curas, sobre fortunas, sobre dinheiro. A Bíblia fala sobre tudo. Relacionamentos. Né? Sobre relacionamentos, né? Então, a gente vai buscar na Bíblia toda a solução para os nossos problemas. O Espírito Santo nosso, ele vai revelando, Andressa, em cada passo de nossas vidas, ele vai nos revelando e nos mostrando esses tesouros que o Paulo está falando que está escondido aqui, né? A cada passo de nossa vida, aquilo que nós vamos aprendendo, nós vamos falando sobre filhos, e ele fala, olha, ensina o teu filho, né? Ensina como ensinar o teu filho, como fazer. Às vezes a pessoa, mas eu não ensinei. Poxa, numa ocasião, eu conversando com uma família sobre os filhos, os pais nunca sentaram com os filhos para ler a Bíblia, sabe? E a Bíblia é clara sobre isso, né? Ela ensina, gente, sente com teus filhos, né? Ensine os teus filhos os caminhos que devem andar. E aí tem mais esse versículo, inclusive, Andressa, essa passagem tem uma promessa. Ele fala que se você ensinar os teus filhos os caminhos que devem andar, ele jamais vai se perder desses caminhos. Então, gente, o que eu vejo? Eu vejo a riqueza da Bíblia, e nós conseguimos entender sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, sobre toda a situação. Nós lá em Gênesis mesmo, aqueles que acompanham a gente aqui, sabem disso. Em Gênesis, nós aprendemos a cuidar das heranças dos pais, dos filhos, sabe? Quer dizer, está tudo ali, está tudo na Bíblia. O Paulo está falando, gente, está aí. E ele fala da sabedoria e ele fala da ciência, né? A ciência, toda a resposta que a ciência hoje nos dá, a Bíblia já tem isso escrito há muito tempo. Está tudo aqui para nós podermos entender. E o que é, biblicamente, falando sobre a ciência? A ciência nada mais é do que a resposta para aquilo que às vezes nós não conseguimos ter uma resposta plena de alguma situação. E a ciência não, a ciência entra nos detalhes. A ciência mostra, olha, é assim que é o caminho, né? Eu sei que existe, eu sei que uma mulher gera um filho, por exemplo, né? Ela gera um filho. Mas como que ela gera o filho? Aí a ciência explica como ela gera o filho, né? E Deus já explicou isso há muito tempo. Então, Andressa, a gente vai aprendendo tanto, né? Por exemplo, a tecnologia, você fala assim, mas olha, a tecnologia não foi criada por Deus. Gente, tudo foi criado por Deus. Tudo está na Bíblia. Sabe, Andressa, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo, quanto mais eu aprendo que está tudo ali. A tecnologia, aliás, veio para ajudar a ciência a resolver os problemas, né? Que tudo está escrito, que tudo está na Bíblia, que
tudo está aqui. Se nós tivermos e lermos esse versículo 3 aí, entendermos e soubermos que tudo está na Bíblia e que é revelado para aqueles que são seus. Não pode esquecer nunca disso, né, Andressa? Porque muitas vezes a pessoa ali, mas eu não entendo nada que está escrito. Você não entende porque você não tem o Espírito Santo. Convoca o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo esteja contigo. Para que você busque. Às vezes tem coisas buscar que a gente não compreende, compreender. Então busque, né? busque em primeiro lugar em oração, em meditação na palavra de Deus. Busque pessoas que você sabe que tem uma vida íntegra diante do Senhor e que vão te auxiliar, né? O próprio Paulo fala ali que o Senhor ele estabelece mestres, né? Levanta pessoas como mestres para nos ensinar, para que nós aprendamos mais, entendamos com profundidade. E uma coisa disso que você está dizendo, Larry, não se iluda. Aquilo que você hoje tem deixado de ensinar aos seus filhos, o mundo não vai deixar de ensinar. Eles vão aprender lá fora. Aquilo que você tem deixado de buscar na palavra de Deus, de aprender na palavra de Deus, Satanás vai incutir na sua mente algo totalmente diferente do que a palavra de Deus tem ali. Vazio não vai ficar. Ou você se abastece com conhecimento, aprende da palavra de Deus, a plenitude da vontade de Deus, ou outro conhecimento que não é esse vai estar na sua mente. Então não se iluda de que, eu não estou fazendo, mas também não tem problema. Tem muito problema. E por isso que eu digo, esses 3 primeiros versículos, eles falam exatamente, ele está preparando, e agora ele entra para o povo e diz, olha, agora o que tem no meio de vocês é isso, agora ele começa a explicar. Em suma, Paulo está dizendo aqui, olha, tudo isso está entrando, está acontecendo, porque você não conhece a palavra de Deus. Porque você não conhece a verdade, a soberana vontade de Deus, a plenitude de quem Jesus é, do que Jesus fez. Você não está conhecendo isso. Por isso, lá no capítulo 1, ele iniciou dizendo que a oração dele é para que essa igreja transbordasse no pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa é a única maneira de nós não sermos, como ele vai falar aqui, vou até ler o 4 aqui. Lê o 4. Olha só. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, para que nós não sejamos enganados por historinhas, por coisas que tem cara de verdade, que tem jeito de coisa boa, que tem toda a intenção, assim, passa para nós que tem uma intenção de coisa boa, para que nós não sejamos enganados por isso. Nós precisamos ter o conhecimento da vontade de Deus. Na minha tradução está com palavras persuasivas. Quantas vezes as pessoas vêm, gente, e as pessoas vêm e vêm com aquele jeitinho, sabe, desviando da palavra. Por isso que ele falou lá em cima, né? Tá tudo lá na Bíblia. Então agora, cuida com essas palavras persuasivas. Cuida porque elas vão entrar, as pessoas vão vir, as pessoas vão falar e elas vão, muitas vezes elas vão tentar como é que se diz? Persuadir a pessoa, para a pessoa sair fora do foco daquilo que é a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma. Posso Não é verdade? Pode. Porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, né? Para a gente manter isso, para a gente não ser enganado, a gente tem certas características que, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos manter, nós precisamos cultivar isso, buscar isso incessantemente, todos os dias na nossa vida. E essa palavra, essa frase que ele usa aqui, né? Boa ordem e firmeza, ali no verso 5, a gente não pode esquecer que Paulo, ele era um soldado romano. Então, muitas vezes, Paulo vai falar aqui com um vocabulário de soldado, né? Sim. Ele vai falar dessa maneira aqui, um vocabulário militar. E quando Paulo fala que essa ordem, é como Paulo está dizendo assim, é como um soldado que está no seu devido lugar. É como sabe assim, quando um soldado faz, você já deve ter visto em algum filme, o soldado faz aquelas fileiras dos soldados. Cada um sabe exatamente o seu lugar. É essa ordem, é você como filho de Deus saber qual é o seu lugar, saber para que Deus te chamou, saber como você deve viver, saber aquilo que Deus quer da sua vida, como você deve andar no dia a dia, no seu cotidiano ali, né? E firmeza fala que o cristão, ele deve avançar com disciplina, na ordem
e obediência, como fazem os soldados no campo de batalha, né? Eles sabem quem eles seguem, as ordens, o comando de quem eles vão seguir, Vão né? seguir, né? E assim, ó, tu vê, ele primeiro advertiu do perigo da persuasão, mas ele falou, olha, eu tô com vocês, né? Olha só, isso que eu acho, sabe, Andressa, que é uma coisa que muitas pessoas, sabem, ó, você tem um problema, você está enfrentando esse problema, mas eu tô contigo, sabe? Então ele fala isso para eles. A igreja toda enfrenta isso. Nós estamos aqui, ó, nós estamos aí, sabe? Eu até pergunto a você, sabe? Você faz esse tipo de coisa, né? Com as pessoas que você conhece? Você vai lá, você se oferece, você diz assim, ó, não tem problema nenhum, seja lá o que for o problema da pessoa, olha, mas eu estou aqui, eu estou com vocês, tá? Eu estou com vocês porque a nossa fé é a mesma. Tá? A nossa firmeza é Cristo, então eu estou com vocês, independente do que seja. Foi isso que ele falou, sabe? Sim. Ele está sempre, além de ele está mostrando os problemas, ele está mostrando essas coisas que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, eu estou junto, vamos lá. É isso aí. Né? Então ele mostrou isso pra gente, né? Como vencer isso? A igreja unida, né? Na comunhão, a igreja, assim como ele está orando por todos aqui, ele está lutando por todos, assim deve ser a igreja unida, em ordem, cada um sabendo o seu lugar, cada um sabendo quem é o comandante nessa batalha, né? E agora aqui ele vai continuar, aqui olha o verso 6, o que diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus e o Senhor, continuem a viver nele. Essa frase aqui, o receberam a Cristo Jesus, como a gente tem que entender a profundidade dessas palavras que o apóstolo está dizendo aqui, né? O verdadeiro cristão, ele tem um compromisso com o senhorio de Jesus, o comandante nessa batalha, né? A conversão, ela tem que nos levar a um nível muito alto de obediência a esse senhorio de Jesus. A submissão que nós temos ao nosso Deus, a Cristo Jesus, fala da nossa conversão. É ela que mostra a nossa conversão. E eu li uma frase uma vez, eu acho que é do reverendo Hernandes Dias, que ele diz assim: Jesus não é salvador daqueles que não se submetem a ele como Senhor. Não se engane, se a sua vida não está submissa ao Senhor Jesus, a tudo aquilo que Ele nos ensina pela sua palavra, não se engane, Jesus não morreu por aqueles que não são submissos a Ele. Andresa, deixa eu ler a minha versão, que é interessante, olha só. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, né? Gente, aquilo que nós recebemos de Cristo, eu vejo dessa forma, sabe, Andressa? Aquilo que a gente recebe de Cristo é para mostrar, exatamente para a gente poder andar com Ele, sabe? É andar como Jesus andou, andar fazer como Ele Jesus andou, fez, exatamente. Né? Se a gente recebeu, se você recebeu, se você é um novo convertido, meu Deus do céu, tem que andar com Ele, tem que estar nele, sabe? Gente, é essa forma. Se nós não fazemos isso, Andresa, tem algo errado. Tem alguma coisa errada. Sabe, como que eu posso ter recebido, que eu nasci de novo e não viver isso? Ter recebido de Deus alguma coisa e não conseguir andar nele. Sim. Não tem como, gente. E é tão importante isso, a título de curiosidade aqui pra gente. No Novo Testamento nós vamos ver 22 vezes Jesus sendo apresentado como nosso Salvador. 22 vezes o Novo Testamento vai falar isso. Mas ele vai falar 650 vezes que Jesus é Senhor. Então, como que a gente tem que entender a seriedade disso? Eu não posso dizer que eu sou um cristão, que eu nasci de novo, se eu não estou debaixo dessa autoridade de Deus, se eu não estou seguindo, né? O texto fala continuar, andar nele, a sua fala, né? A minha fala viver nele, andar nos passos de Jesus, viver como Ele quer que eu viva, viver como Ele viveu. Olha só, eu até peguei lá em Gálatas 5, também o próprio Paulo escreveu, né? Ele disse, digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. E no versículo 25 do Gálatas 5 diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quer dizer, o próprio Paulo também revelando para os Gálatas lá, né? Nós temos aqui andar nele.
A nossa vida, né? A salvação, como a gente tem falado lá do início, ela tem que produzir. A salvação é para nós vivermos em santidade. É para isso que nós somos salvos, para ter uma nova vida, uma nova vida em santidade. Se isso não está acontecendo, reveja o que está acontecendo. Será que você entendeu o que Jesus fez na cruz por você? Né? Como é que nós temos lidado com isso? Como é que nós temos tratado isso, né? Em momentos aí que estamos falando de tanta política, estamos tão preocupados com a eleição do nosso país, preocupe-se com a eleição do céu. Se o Senhor te elegeu, te escolheu nele, como é que você tem caminhado nessa eleição? Como é que tem sido a sua vida de eleito, de filho de Deus? E ele dá uma arredondada boa aí no 7 agora, né, André? Vou ler o 7 aqui para nós. Estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Meu Deus. Olha só, aqui tem tudo. Eu até fiz uma separaçãozinha. Arraigados. Arraigados no grego, que significa lançar raízes, significa alicerçado. Tem alicerce, tem uma base. Não é nada que vai fazer você cair, você sair fora. Ela tá firme, exatamente, Senhor, né? Depois ele fala, na minha tradução, fala edificado, né? Gente, essa edificação aqui significa o desenvolvimento espiritual nosso, né? Você faz a base e depois você vai crescendo espiritualmente, né? Crescendo cada dia mais, né? Depois confirmados na fé. O que quer dizer confirmados na fé? Né? Gente, é aquilo que você falou do soldado, né? Andresa, olha só, permanecer na fé é que nem um soldado de Cristo, sabe? Ele tá ali, ó, resistindo. Ele resiste o diabo, ele resiste o mundo, ele resiste a carne, entendeu? Ele tá confirmado na fé. Isso é uma forma de ele confirmar a fé. Ele tá firme, entendeu? Aconteça o que acontecer, ele tá firme. Não tem nada disso vai fazer ele mudar, né? E assim como fostes ensinados. Aqui foi o Epáfras que ensinou eles. A vida cristã é uma vida escolar, vamos dizer assim, né? Exatamente. A gente é enraizado em Jesus, edificado no Senhor, pelo Senhor, nunca podemos esquecer dele. Ele nos escolheu, ele nos põe as nossas raízes em Jesus, não podemos jamais nos esquecer disso. Lembra lá do Salmo 23, se eu não me engano, 23. Né? Que nós somos plantados, é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Não foi eu quem me plantei, não foi você que se plantou, foi o Senhor que o plantou nele, enraizou você nele. Então essa raiz tem que produzir isso aqui, o confirmado e ensinado. A vida cristã é como uma escola, você vai aprendendo e vai crescendo, né? E no final ali, Andresa, ele fala depois, ele fala abundando em ação de graças. Meu Deus, o que significa isso? Eu digo, Senhor, me fala para mim, meu Pai. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradecer a Ele o tempo todo. A nossa vida tem que estar cheia de gratidão. Um dos grandes problemas do cristão, Andresa, é não agradecer Deus nas mínimas coisas, sabe? Gente, é muito perigoso isso, sabe? Porque nas mínimas coisas, quando você não agradece a Cristo, parece que você está se submetendo a outras coisas, na verdade. Sabe, Andresa? Às vezes a gente só se agradece quando Deus resolve os grandes problemas nossos. Mas no dia a dia, no dia a dia, sabe? Em todas as ações nossas, Andresa, nós temos que estar agradecendo o tempo todo. O tempo todo, agradecendo a Deus o tempo todo. Tá? A vida do cristão não é de murmuração, não é de lamento, né? Ela tem que estar o tempo todo, nós temos que estar o tempo todo dando graças ao Senhor. Você conhece pessoas assim, ó, que hoje eu estou aqui dando graça, dali a pouco acontece uma coisinha fora daquilo que eu previ, pronto, já vira uma murmuração. Sabe quando o Jó fala para a mulher dele, o bem de Deus você recebeu, mas o mal você não quer receber? Né? Nós temos que agradecer a Deus até quando aquilo não nos agrada. Olha, André, eu fui buscar lá em Romanos 21, Romanos 1, 21, diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificam como Deus. A primeira parte desse versículo fala assim, quer dizer, a pessoa conhece Deus, mas não o glorifica como Deus. Glorificar como Deus é saber que tudo aquilo que Ele faz na nossa vida
é a soberania dele e eu tenho que ser grata por isso, mesmo que seja o que eu não quero. E olha a segunda parte do versículo: nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, a pessoa que ela não agradece a Deus em todas as circunstâncias, o seu coração devagarinho vai se fechando. Ele vai se fechando, sabe? Ao ponto, Andressa, até eu vi um comentário do pastor, ele falou assim: a falta dessa principal atitude de agradecer a Deus, ela pode se transformar numa apostasia, sabe? Você começar a ficar incrédulo, sabe? Não, Deus só faz aquelas grandes coisas, sabe? Então você vai. Gente, agradecer a Deus em tudo, abundantemente em ação de graças. É o tempo sempre, todo dando graças. porque Ele faz tudo para nós. É Ele que faz. É só Ele. Então, a gente pode até resumir esses 7 primeiros versos aqui, que Paulo está dizendo que a igreja que não vai se deixar enganar pelas falácias, pelas mentiras, pelas heresias, pelos falsos mestres, é essa igreja que recebeu o Senhor Jesus, que confia nele, que vive nele, que anda nele, né, como diz a tua versão, que anda com o Senhor, que está enraizada, que está firme, vem o vento que vier, vem a situação que vier, ela não vai ser como a palha que se espalha para todo lado. Essa raiz, essa igreja enraizada, é essa igreja que está sendo edificada pelo Senhor, no conhecimento da sua palavra, numa vida de oração, numa vida de intimidade com Deus. É essa igreja que sabe que ela tem que estar em crescimento contínuo. Uma vez que eu conheci o Senhor, eu estou enraizada. Uma árvore é assim, quando ela é enraizada, ela começa a crescer, e dali a pouco ela está produzindo frutos, e ela está fazendo aquilo que ela foi criada para fazer. E vem assim vento, vem chuva, vem de tudo, mas ela está firme ali. E sabendo que ali é onde o Senhor a plantou, que as situações que vêm para ela, né? Que o inverno, o verão, o dia quente, o dia frio, o dia bom, o dia mau, tudo está sobre o domínio do Senhor, tudo está debaixo da autoridade do Senhor. É uma igreja que busca viver a palavra de Deus. É uma igreja que busca andar nos caminhos do Senhor. Andressa, que o Senhor nos conceda isso, né? O Senhor nos conceda o entendimento para podermos ser assim. Buscar não é verdade? isso, né? Gente, se preparem aí que na próxima semana vai ter coisas muito boas para vocês. Agora fechem os seus olhos, né? Fechem os seus olhos, nós vamos orar, eu quero orar por você. Que o Senhor, nosso Deus Pai, possa estar conosco todos os dias, Senhor. Nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, pedindo-te, Pai querido, que o Senhor abra os nossos olhos, que nós possamos ser como esse Teu Filho, Senhor, que enxergou lá uma necessidade de pessoas que estavam passando por algumas situações, pessoas tentando infiltrar outras coisas no meio dos Teus filhos, Pai. E esse homem se prontificou a levar a Tua palavra e a ensinar aquilo que ele tinha aprendido e a poder falar aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele, Pai. Por isso eu quero, Pai querido, em nome de Jesus, pedir que cada um de nós aqui possamos entender isso, Senhor Deus. Compreender que o Senhor é aquele que faz todas as coisas, que é tudo para o Senhor. E que nós possamos, Pai querido, como Teu Filho fala aqui, Senhor Deus, em ação de graças, agradecer ao Senhor em todos os momentos de nossa vida, Pai. Em todas as ações, em todas as atitudes. Porque nós sabemos que dependemos unicamente do Senhor. E o Senhor coordena e faz todas as coisas. Por isso nós nos colocamos na Tua presença. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por cada um daqueles que tem acompanhado nós, Pai. Que o Senhor esteja junto, Senhor Deus, levando a Tua bênção sobre essas casas, Pai, quebrando todas as ações que o inimigo possa tentar, Pai, contra a vida ou contra a família de cada um deles, Pai. Que o Senhor seja com cada um. Guarda, protege, põe no coração deles, Pai, a Tua palavra e dai a direção. É assim que nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Vem para a sala. E vem para a sala, que semana que vem nós vamos aprender aqui com o Paulo as armas que nós temos para defesa, né, desses ataques que a igreja sofreu e tem sofrido. Tá bem? Esperamos você aqui na semana que vem.
Vem pra sala. Vem para a sala.